Nessa semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu cancelar a sabatina de Jorge Messias, indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre alega que o governo não enviou o comunicado formal da indicação, que seria analisada no dia 10 de dezembro. Na verdade, o governo queria ganhar um pouco mais de tempo para vencer a resistência de alguns senadores ao nome de Messias. Irritado com a manobra, Alcolumbre chegou a cogitar dar um tempo ainda maior, deixar a sabatina para depois da eleição de 2026. Até hoje, o ministro que esperou mais tempo entre a indicação e a sabatina na CCJ foi André Mendonça. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro e esperou 141 dias, entre julho e dezembro de 2021. E vocês sabem quem era o presidente da CCJ do Senado naquela ocasião? Sim, ele mesmo, Davi Alcolumbre de novo. Já vou jogar para ela, então. Ela tá até rindo aqui olhando para mim, porque... Esse imbróglio. É um imbróglio complicado, né, Ellen? Bom, se ficasse para o dia 10, o governo não tinha voto para aprovar o Jorge Messias. Não teria como, né? Se fosse dia 10 mesmo, a sabatina estava muito difícil, essa aprovação. Agora ganha-se tempo, né? O governo tenta ganhar tempo, ganha-se tempo para tentar fazer essa construção, que é uma construção que começou torta por parte do Executivo em não ter feito... é prerrogativa do presidente da República fazer suas indicações para o Supremo. Sim, é prerrogativa. Agora, todo presidente da República sabe que é de bom tom você fazer uma conversa ali com o Legislativo sobre este tema. E isso não foi feito e isso acabou gerando um atropelo e corroborando com o ruído entre as duas instituições, Senado e o Executivo Federal. Me parece que agora se ganha um pouco mais de tempo de conversa. Você falou do André Mendonça, porque o André Mendonça foi o primeiro ministro do Supremo a sair chancelando a indicação de Jorge Messias. Aí, por uma questão de vínculo que eles têm, que é a questão religiosa, né? E ontem eu estava conversando com uma importante autoridade política dessas que sempre estão nos bastidores sabendo tudo que está acontecendo. E ela disse assim, você imagina o Jorge Messias, foi esse o exemplo que me deu, pedindo para Damares votar a favor... Aliás, desculpa, imagina o André Mendonça pedindo para a Damares votar a favor do Jorge Messias e ela indo contra. Ela não vai contra. Ou seja, existe uma costura de uma bancada ali no Senado que, por N motivos, acabará sendo favorável a essa indicação. Agora, é muito ruim o atropelo e ele deixa essa crise institucional ainda pior. Eu quero só retomar aqui um ponto para dar esse exemplo dessa crise institucional, Bia, da história da Zambelli. A Zambelli é uma parlamentar condenada em 2 processos. Um deles com um vídeo que foi... Ou seja, não dá para dizer que não tem prova, porque o outro, a oposição diz, olha, não, a questão do hacker não é bem assim, mas o vídeo dela correndo com um revólver atrás de uma pessoa, de um cidadão, é algo que todo mundo viu. Ela está condenada. Em outubro, só de verba de gabinete, ela continuou recebendo mais de R$130 mil. E o nosso Congresso não faz nada. A gente teve um Ramagem fugindo pela fronteira com passaporte diplomático e exatamente a Câmara silenciando. Então, assim, essa crise institucional, ela é uma crise entre poderes, mas uma crise, e aí retomo o que eu falei lá no início, com a população. Porque o que as instituições estão mostrando é o seguinte, quando eu preciso castigar o coleguinha, eu vou lá e vou legislar a revelia do interesse da população. É isso. Eu vou lá e aprovo uma aposentadoria para agentes de saúde que vai ter um impacto de 20 bilhões no orçamento, né? Então, está muito séria essa crise porque ela sai dos poderes e ela ataca diretamente a sociedade. Dá pra gente falar que o STF está tentando salvar ele mesmo, o Congresso ele mesmo, tá todo mundo voltado para si. Todo mundo olhando para si, cada um olhando, como Marx estaria feliz da vida nesse momento, cada um na sua classe, entendeu? E eu também queria pedir uma palavrinha da Nathalie, que estava o tempo todo concordando também com a Ellen. Diga, Nathalie. Eu vejo assim, além da crise institucional, acho que a Ellen trouxe um ponto, na verdade também uma expressão, acho que hoje é o dia das expressões, né? A questão da independência. Isso é muito questionado do ponto de vista econômico e talvez eu não possa fazer um paralelo, aí acredito que a Luísa pode nos ajudar. Mas quando a gente discute independência, autonomia do Banco Central, ele é uma autoridade, né? Precisa ter um corpo técnico ali para decidir questões econômicas do nosso país. Só que, por outro lado, você não tem o apoio populacional que vai decidir ali se a gente quer aumentar ou reduzir a inflação, ou aumentar ou reduzir o desemprego. Então, é uma decisão estritamente
técnica. E para isso você tem, vou colocar entre aspas, tá, essa blindagem, essa independência, e o termo certo é autonomia do nosso Banco Central, tá? Para que se execute esse tipo de ação política. Quando a gente olha o STF, eu entendo, né, que existe uma certa tecnicidade, precisa ter, né, o jurídico precisa ter ali a sua independência e todos os poderes precisam ter a sua independência. E você precisa ter um corpo qualificado para que você possa tomar suas decisões. Só que o que a Ellen traz e que é super importante é um problema que a gente chama de déficit populacional. O que acontece com esse déficit populacional? As pessoas votam indiretamente para que haja essa blindagem, ou seja, elas vão ser representadas por esses diversos representantes, seja ali da decisão econômica, seja da decisão do judiciário. Então, a dúvida, a gente está exatamente, acho que nesse desequilíbrio. Em que momento a gente vai optar por uma maior tecnicidade? E, por outro lado, né, em que momento esse déficit, né, essa vontade populacional vai ser representada pelos nossos representantes? Então, tem que ter um jogo, um equilíbrio entre a técnica e o que, de fato, a população está precisando. Então, não adianta ter um ministro extremamente técnico que não consiga atender os anseios populacionais, de acordo, e aqui a gente tem que sempre colocar, de acordo com o Estado Democrático de Direito. Então, isso tem que ser preservado. Agora, a gente não está achando esse equilíbrio, eu acho que é aí que está a maior dificuldade. Então, é essa independência versus, né, a vontade, a necessidade que se tem de atender esses anseios populacionais. E é um discurso aqui que a gente ficaria horas, porque é muito difícil você estabelecer esse equilíbrio. Então, esse, para mim, é o ponto assim, mais central e dificultoso da gente até, inclusive, fazer esse paralelo, né? Dei o exemplo da questão econômica, mas isso também tem que ser levado, seja no legislativo, no executivo e no próprio judiciário. A população tem que ser ouvida e com técnica. Meu editor-chefe fez uma provocação aqui no meu ouvido que eu vou passar para a Luísa e para a Lia, que é o seguinte: tem prejuízo ficar tanto tempo, então, sem alguém nesse cargo, com essa espera que pode durar até depois das eleições de 2026? Aí de você eu quero saber o prejuízo para o STF e da Lia o prejuízo econômico disso, ou não. É bom? Tá economizando? O que dá para a gente entender? Diga, Lu. O prejuízo para a instituição existe, né? Você fica com um cargo vago. E assim, já não são muitos ministros. Você tem um Supremo Tribunal Federal supercarregado, né? Com diversas ações que chegam lá diariamente. E é importante você ter o quórum completo. Até mesmo para julgamentos, por exemplo, o julgamento plenário. Você precisaria do quórum completo. São 11 ministros, né? Você vai ter um ministro a menos para julgar, por exemplo, a questão da ratificação da decisão do Gilmar Mendes. Óbvio que existem regras regimentais sobre o empate, mas isso causa um desequilíbrio dentro da instituição. Então, não é bom você demorar muito, né? Uma espera razoável, ela não causa um prejuízo gritante, mas prorrogar isso indefinidamente, esperar meio ano para fazer uma sabatina de um nome que já está indicado, para quê? Né? Sim, você sobrecarrega a instituição, você cria obstáculos e isso não faz bem, não é o procedimento previsto. Você tem um prejuízo ali interno e você cria uma sobrecarga e uma afronta também a quem indicou a pessoa, uma afronta também ao tribunal que você não preenche a vaga. Então, que talvez seja justamente essa, né, o propósito de se adiar a sabatina, mas o que não é saudável para nenhuma instituição. Lia, economicamente essa demora, dá pra gente tirar alguma coisa disso? Eu acho que olhando para o orçamento do judiciário, isso não vai ter nenhum impacto, porque já estava previsto em lei a execução, né, orçamentária, e obviamente que com a saída da ministra, né, que foi aposentada, não tem muito o que fazer. O dinheiro vai ficar ali, no caso vai devolver para os cofres públicos e no ano que vem vai ter uma outra legislação que vai prever o orçamento com essa prerrogativa de 11 ministros, que é o que compõe o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que a Luísa trouxe muito bem. Eu acho que o prejuízo é o impacto nas decisões judiciais que vão ficar paradas e que, por vezes, não são só de matéria política, como a gente tem visto, né? Mas o Supremo, ele decide sobre muitas outras questões que também têm impactos econômicos, né? E quando você tem uma corte que está defasada, isso pode impactar também nessas decisões. Então, processos que estão esperando determinados julgamentos vão ficar parados e isso sim pode ter um impacto econômico muito mais grave, ao meu ver, do que orçamentário, pensando ali na execução do judiciário.